Sejam muito bem-vindos a mais uma leitura bíblica. Amém? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Bom dia a todos, graça e paz a você de perto, a você de longe. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Peço a sua gentileza que você compartilhe nesta manhã com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Encaminha aí. Vai chamando amigo, vizinho, parente, compartilha num grupo aí nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, chama o povo aí e fala, vamos ter um tempo de leitura com o Bispo Rodrigo, vamos lá, vamos lá um tempo de leitura, onde nós vamos ouvir uma boa palavra. Quero trabalhar um texto que traz tantas discussões, vamos lá no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bom dia a você de perto, a você de longe. Né? Prontinho. Estamos aí há 75 dias lendo a palavra de Deus, compartilhando textos bíblicos. E hoje é a nossa leitura, né, de 1 Reis, do capítulo 13 ao capítulo 17, né? Hoje nós vamos ter um acréscimo aí de mais um capítulo, tá bom? Por que nós vamos acrescentar? Para que a gente consiga encerrar amanhã o livro de Segundos Reis, né? Lendo mais 5 capítulos, né? A gente costuma ler 4 capítulos por dia, mas hoje e amanhã nós vamos ler 5 para a gente encerrar esse livro, tá bom? E aí, na quarta-feira, nós iniciamos o livro de Segundo Reis, isso mesmo. Graça e paz, Dani, Neia, Sara, nosso irmão Dedé aí, que Deus abençoe, sejam bem-vindos. Se vocês puderem, clica aí no aviãozinho e vai mandando aí para o maior número de contatos que você puder. Lembra o povo, né? Eu disse que hoje nós não teríamos live, porque eu vou ainda para uma consulta, porém eu vi que dava tempo, tá bom? Dava tempo de fazer a live e já sair em seguida para a consulta, tá bom? Então, nós vamos estar aqui junto realmente até as 9 horas da manhã. 9 horas eu encerro, para que eu não me atrase, tá bem? Então, nós lemos, deixa eu só fazer uma síntese aqui, né? Eu acho que tem alguns dias que nós não lemos, né? Então, aqui nós vamos ver, né, a transição no livro de Segundo Reis. Nós vamos ver a transição, né, do reinado de Davi para o reinado de Salomão. Nós vamos ver o quanto Salomão foi um rei extremamente abençoado. Porém, queridos, Salomão se perde, né? Infelizmente, nós vamos ver que Salomão, ele adora, né? Salomão, infelizmente, ele chega a adorar outros deuses, né? E aonde que está isso, né? Está aí no capítulo 11, né? A leitura de ontem, né? Do capítulo 9 ao capítulo 12. Nós vamos ver que Salomão se perde, ele adora, né? Aqui é o capítulo 11, versículo 5, vai dizer, Salomão adorou a Astarote, a deusa dos Sidônios, a Moloque e o repulsivo deus dos Amonitas, né? E com isso Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, recusou-se a seguir inteiramente o Senhor, como seu pai Davi tinha feito, tá? Então, Salomão acaba cometendo esse erro, não apenas de construir os ídolos, né, para as suas mulheres e concubinas, mas a Bíblia vai deixar bem claro que ele adorou, né, e adorou 2 deuses, irmãos, que eram terríveis em Israel, né, que a todo momento estava ali dividindo, tá, a adoração como Israel, que era Astarote e Moloque, né? Claro que nós vamos ver aí outro deus chamado Baal, mas esses deuses, né, Astarote e Moloque, eram deuses dos Amonitas e dos Sidônios, ao qual o próprio povo de Israel começou também a adorar. E por esse motivo
Deus rejeita, né, o reinado de Salomão. Interessante, irmãos, que o reinado de Salomão era para ser um reinado igual ao de seu pai Davi. Salomão não reinava apenas sobre Judá, né? Ele reinava sobre Judá e sobre Israel. Então, quando falava de Judá, era uma tribo, a tribo de Judá. E quando falava de Israel, pegava ali uma boa parte das outras tribos, as outras 11 tribos de Israel, né? Então ele estava ali reinando. Mas quando Salomão se perde e ele começa a adorar outros deuses, Deus traz uma sentença ao reinado de Salomão, dizendo que ele não tiraria o reinado de Salomão, porque fez uma promessa a Davi. Então Salomão e a sua geração ainda ficaria reinando sobre Judá, mas Salomão perderia o maior reinado, que era Israel, né, que eram as outras tribos. E ali Deus entrega o reinado a Jeroboão, tá? Jeroboão, Salomão morre, Jeroboão começa a reinar sobre Israel, e o filho de Salomão, chamado Roboão, começa a reinar sobre Judá. E aqui nós precisamos ter, irmãos, um cuidado. Por quê? Porque aqui agora ele divide, né? Saul reinou sobre todas as tribos, Davi reinou sobre todas as tribos, Salomão também reina sobre todas as tribos, mas quando chega aqui Roboão, agora a gente vai sempre ouvir, né? Preste bastante atenção. A gente vai sempre ouvir uma divisão. Uma hora os textos bíblicos vai falar do reinado de Israel e uma hora os textos bíblicos vai falar do reinado de Judá. Começa a aparecer agora dois reis, tá? Duas autoridades dentro da história do povo de Deus, tá bom? E aí nós vamos ver homens extremamente perversos e vamos ver homens extremamente bondosos que honram a Deus com a sua vida e com os seus preceitos, obedecendo a lei do Senhor, tá bom? Então, a partir aqui do capítulo 12, nós vamos ver essa separação. Então tem que tomar um grande cuidado para não se confundir, tá bom? Para poder começar a entender os reinados, tá? Então, Roboão foi um péssimo rei, tá bom? E Jeroboão, ele assume o reinado e Deus traz uma promessa a Jeroboão, né, que é de uma outra de descendência, não é da descendência de Salomão, não é da descendência de Davi, é de uma outra descendência, né? Deixa eu ver aqui. Então, nós vamos ver, né, essa divisão do reinado de Israel. E aí eu quero ler hoje com os irmãos, eu até falei com a Liz, né? A Liz mandou mensagem lá no grupo de leitura, né? Entendendo aí, nós vamos ler o capítulo 13 do livro de 2 Reis, para a gente entender alguns pontos aqui. A gente vai ler esse texto todo, porque esse texto é muito importante, né? Eu sempre estou tentando detalhar, irmãos, textos que promovem alguma confusão na cabeça das pessoas, né? Textos que promovem algumas confusões, então eu quero sempre trabalhar esses textos para a gente tentar esclarecer aqui para a igreja, para os irmãos que estão aqui, tá bom? Então nós vamos ler o livro de 1 Reis, capítulo 13, tá? 1 Reis, capítulo 13, diz assim, versículo 1, diz assim: por ordem do Senhor, um homem de Deus vindo de Judá foi até Betel e chegou ali quando Jeroboão se aproximou do altar para queimar incenso. Então, por ordem do Senhor, ele gritou: altar, altar. Assim diz o Senhor: um menino chamado Josias nascerá na dinastia de Davi. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos santuários idólatras, que queimam incenso aqui sobre você, e serão queimados ossos humanos. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal
Disse ele: o Senhor anunciou este sinal: altar se rachará, sua cinza se derreterá pelo chão. Quando o rei Jeroboão ouviu o homem de Deus falar contra o altar em Betel, apontou para o homem e ordenou: prenda-no. No mesmo instante, porém, a mão do rei ficou paralisada nessa posição, e ele não conseguiu fazê-lo voltar à posição normal. Ao mesmo tempo, uma grande rachadura apareceu no altar e as cinzas se derramaram, exatamente como o homem de Deus tinha dito na mensagem recebida do Senhor. O rei disse ao homem de Deus: por favor, peça ao Senhor, seu Deus, que restaure a minha mão. E o homem de Deus orou ao Senhor, e a mão do rei foi restaurada, e ele pôde movimentá-la novamente. Então o rei disse ao homem de Deus: venha ao palácio comigo e coma alguma coisa, e eu lhe darei um presente. Mas o homem de Deus respondeu a Jeroboão: mesmo que o rei me desse metade de tudo que possui, eu não acompanharia, não comeria nem beberia coisa alguma neste lugar, pois o Senhor me ordenou: não coma nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. Então ele partiu de Betel e voltou para casa por outro caminho. Então, vamos lá, queridos. Primeiro ponto da leitura de hoje é que Deus tinha, após a queda de Salomão, após Salomão adorar outros deuses, Deus levanta um novo reinado através da vida de Jeroboão, tá? Então a gente precisa entender esses primeiros pontos, tá bom? Então Deus ele levanta realmente Jeroboão como um novo rei para Israel, tá bom? Ele levanta, e foi uma profecia. Deus dá uma profecia a Jeroboão. Tá aqui, ó, capítulo 11, versículo 26. Outro líder rebelde foi Jeroboão, filho de Nebade, né? Então Deus levanta Jeroboão para confrontar Salomão, né? E para assumir o reinado de Israel. Uma grande profecia. E Deus fala para Jeroboão: se você for fiel, se você obedecer os meus decretos, assim como Davi, eu serei com você e a sua geração vai reinar. Porém, irmãos, Jeroboão desobedece ao Senhor. Olha só, aqui no capítulo 26, no versículo 26 do capítulo 11, Deus chama Jeroboão de rebelde, né? E filho de Nebade, de um propósito, dos próprios oficiais de Salomão. Veio da cidade de Zereda, em Efraim, e sua mãe era viúva, e se chamou. E aí, o que acontece? Jeroboão, ele levanta altares idólatras para a nação de Israel, né? Ele levanta altares idólatras, e aí Deus, quando vê nessa movimentação de Jeroboão, Deus levanta uma sentença contra Jeroboão e contra a sua geração, contra a sua dinastia. Então, aqui no capítulo 13, nós estamos vendo exatamente, tá? Exatamente este momento, né? Olha só, no capítulo 12, 1 Reis, capítulo 12, versículo 25, nós vamos ver o erro que Jeroboão comete. Olha lá. Então Jeroboão fortificou a cidade de Siquém, na região montanhosa de Efraim, e se estabeleceu ali. Mais tarde fortificou Peniel. Jeroboão pensou: se eu não tiver cuidado, o reino voltará à dinastia de Davi. Quando o povo for a Jerusalém para oferecer sacrifício no templo do Senhor, voltará a ser leal a Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e proclamarão rei deles. Então, seguindo a recomendação dos seus conselheiros, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: é complicado demais ir a Jerusalém para adorar. Veja, Israel, estes são os deuses que tiraram você do Egito. Ele comete um erro mais uma vez. Um rei comete o erro, assim como Arão. Lembra de Arão, quando Arão levanta o primeiro bezerro de ouro, quando Moisés está 40 dias no monte, e Arão diz: esse é o Deus que tirou vocês do Egito, um bezerro. Aqui Jeroboão levanta 2 bezerros de ouro
e disse para o povo de Israel que esses 2 bezerros eram os deuses que tirou eles do Egito, mentindo, levantando o trono de idolatria, né? E aí Deus risca, né? Deus por ordem, Deus usa um homem de Deus, um profeta, e diz para ele que assim como o altar está sendo rachado, é o que a gente acabou de ler no capítulo 13, assim como está rachando o altar e as cinzas caindo entre ele, assim Deus fará com o reinado de Jeroboão, né? A Bíblia é cheia de atos proféticos, irmãos. Então essa palavra do profeta, né, do altar se rachando, tá? Aqui é um ato profético comprovando o que Deus faria com Jeroboão, né? Então Jeroboão, quando ouve isso do homem de Deus, Jeroboão tenta mandar prendê-lo, mas a mão de Jeroboão trava, né? E aí ele pede ao homem de Deus que clame a Deus para que sua mão volte. Quando a mão de Jeroboão volta, Jeroboão pede ao homem de Deus, fique aqui, se alimente. Aí o homem de Deus diz, não, já não comerei nada, né? Porque o Senhor me ordenou a não comer nada e voltar também por outro caminho. Tá? Versículo 10. Então ele partiu de Betel e voltou para casa por outro caminho. Aconteceu, e aqui que eu quero pegar com os irmãos, né? Olha lá. Aconteceu que morava em Betel um profeta idoso. Seus filhos foram até ele e lhe contaram o que o homem de Deus havia feito em Betel naquele dia. Também contaram ao pai o que o homem de Deus tinha dito ao rei. Então este profeta velho ouviu pelos filhos o que esse profeta novo, esse homem de Deus, havia profetizado sobre Jeroboão, né? A queda, o altar rachado. E aí, olha só, o profeta idoso lhe perguntou por onde ele foi. Eles mostraram ao pai o caminho por onde o homem de Deus tinha ido. Selem o jumento, disse o profeta idoso, e eles selaram junto o jumento para o pai e ele o montou. Foi atrás do homem de Deus e o encontrou sentado debaixo de uma grande árvore. Perguntou-lhe, você é o homem de Deus que veio de Judá? Sim, sou eu, respondeu ele. Então o profeta disse ao homem de Deus, venha para casa comigo e coma alguma coisa. Não posso ir com você, respondeu ele. Não tenho permissão para comer nem beber coisa alguma neste lugar, pois o Senhor me ordenou, não coma e nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. O profeta idoso, porém, respondeu, também sou profeta como você. E um anjo me deu esta ordem da parte do Senhor, traga-o para casa com você, para que ele coma pão e beba água. No entanto, estava mentindo. Meu Deus, meu Deus. Eles voltaram junto e o homem de Deus comeu e bebeu na casa do profeta. Irmãos, terrível isso, terrível. Nós vamos ler ainda mais o texto para a gente entender, mas eu quero fazer uma pausa aqui para comentar com os irmãos. Quando nós olhamos para essa atitude do profeta velho, nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado. Eu sempre disse, irmãos, Deus fala, sim ou não? Respondem para mim, você tem certeza que Deus fala? Deus já falou com você, seja através da palavra, seja através da leitura bíblica diária, seja através de um sonho, seja através de um louvor. Deus fala, né? Repita comigo aí, Deus fala. Se Deus fala, irmãos, preste atenção, se Deus fala, então nós precisamos tomar cuidado com profecias, tá bom? Nós precisamos tomar cuidado com profecias. Tome cuidado com profecias, porque nós estamos vendo aqui que um profeta velho, ele era um profeta, tá? Ele era um profeta, mas as intenções desse profeta velho era ruim. A intenção era um profeta. Vamos lá, irmãos. Chega um profeta de longe, mas a cidade aqui com Jeroboão tem um profeta, ainda que fosse um profeta velho. Então isso demonstra uma certa desonra. Eu estudei um pouquinho para ver se alguns estudiosos falavam a intenção, qual era o motivo deste profeta velho ter enganado, né, este homem de Deus, o profeta novo. E aqui a única coisa que os estudiosos vão dizer nesse texto
é que Deus provou o profeta novo. Provou em que sentido? Meus irmãos, vamos lá. Se Deus fala algo para você, olha, Deus falou para você, Deus não usou profeta, Deus não usou vaso nenhum, Deus falou para você. Deus havia falado com esse homem de Deus, com esse profeta jovem. Deus havia falado com ele, vai lá, profetiza para Jeroboão, né? Fale que o altar se rachou e que está eliminado a geração dele do reinado, profetiza isso e volte. Recomendações: não coma naquela cidade e não volte pelo mesmo caminho, volte por um outro caminho. Se Deus falou com você, irmãos, não tem profeta, não tem sacerdote, não tem nem anjo que apareça e mude o que Deus falou. Se Deus falou com você, então espere agora Deus falar com você novamente. Se Deus vai mudar, ele vai falar do mesmo jeito que ele falou com você da primeira vez. Se ele falou através de sonho, então espere um próximo sonho, não vai ouvir. E aí aqui nós vemos que Deus prova a obediência do profeta, do homem de Deus. Quando o profeta velho fica sabendo pelos seus filhos do que estava acontecendo, de que esse homem havia profetizado contra Jeroboão, esse profeta, você vê que ele vai atrás, esse profeta idoso, esse profeta velho, vai atrás desse homem de Deus. E quando ele se aproxima, ele manipula e tenta enganar, né? E ele consegue enganar. Olha só o que ele diz, olha só, né? O profeta, quando escuta o profeta velho falar, né? Vamos, coma e beba alguma coisa, né? Comigo. E aí ele diz, versículo 16, não posso ir com você, respondeu ele. Não tenho permissão para comer nem beber coisa alguma neste lugar, pois o Senhor me ordenou, não coma e nem beba coisa alguma enquanto estiver lá. Não volte pelo mesmo caminho por onde foi. Então, olha aqui, irmãos, olha aqui. Se Deus deu uma ordem a você, não procure, não vá atrás, ele deu uma ordem. Por que Deus daria uma ordem agora e depois Deus mudaria? Então, se Deus deu uma ordem para mim, se Deus deu uma ordem para você, acabou, tá dada a ordem. Apenas obedeça, cumpra. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os profetas mal intencionados, tá? Eu estava dizendo essa semana com os irmãos, a gente estava sentado junto com os pastores, nós tivemos reunião pastoral, e eu estava dizendo com o pastor Robson, né? Tá vendo o pastor Robson conversando ali entre os pastores, e a gente não pode esquecer que a apostasia para o nosso tempo não é falar contra a Deus. A apostasia é inventar novas doutrinas, é tentar ludibriar, é tentar se parecer verdadeiro, tá? Mistura ali o pecado com a santidade para parecer que é aceito, né? Então a apostasia da fé não é o abandono literal da fé. Não, é engano. O apóstolo Paulo vai falar que é engano, é manipulação da fé, né? Fazendo com que o pecado se torne aceitável e continuamos adorando, dizendo supostamente que estamos adorando ao Senhor. Exatamente como Jeroboão fez. Jeroboão diz, olha, eles não podem ir para Jerusalém, porque indo para Jerusalém adorando, lá em Jerusalém com Roboão, eles vão ficar do lado de Roboão, que era o templo, né, em Jerusalém. E aí Jeroboão faz ídolos para eles adorar aqui, e dizendo que é a mesma coisa, que é o mesmo Deus. A apostasia da fé está aí, irmãos. Vão se levantar religiões, vão se levantar igrejas evangélicas, tá? Entre aspas, igrejas protestantes, só que trazendo uma mistura. Isso já está acontecendo, tá?
E aí a gente cai nessa falácia, né? Ah, não, mas o cara é pastor, o cara é homem de Deus. Se ele está dizendo não, se ele está dizendo não, fique com aquilo que Deus disse para você. Fique com aquilo que a palavra está dizendo, né? Não fique ali com profecia, mas Deus usou. Para, irmão, se Deus falou com você, fica com aquilo que Deus falou com você. E aí, esse profeta velho se levanta para colocar à prova o coração do profeta jovem, do homem de Deus. E ali, olha só, versículo 18. O profeta idoso, porém, respondeu: também sou profeta como você, e um anjo me deu esta ordem da parte do Senhor. Irmãos, vamos lá. Vamos analisar o texto. Se Deus mandou um anjo para mudar o destino do profeta jovem, por que Deus, ao invés de mandar o anjo falar direto com o profeta, com o homem de Deus, com o profeta jovem, e mandou falar com o profeta idoso? Você está entendendo? Por que Deus ia terceirizar algo que Deus não tinha terceirizado? Se Deus já tinha falado direto com o profeta jovem. A gente precisa entender isso, irmãos. A gente precisa entender isso. Escuta, nesse decorrer da história da minha vida, sabe, de ministério e tal, muitas pessoas vieram para mim e disseram assim: ah, Deus falou comigo. Eu me lembro, escuta só, deixa eu começar lá do início, onde eu era jovem ainda. Quando eu saí do Belém, eu era da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, que Deus me mandou ir congregar em Vila Zelina, um monte de gente começou a ser usada, né, entre aspas, falar que estava sendo usada por Deus, dizendo que eu não deveria ter saído do lugar que eu estava, que agora eu estava numa igreja de porta larga e que Deus iria... Irmãos, eu ouvi todas as asneiras que você pode pensar. Eu ouvi cada presepada que eu não deveria ter saído, porque lá era meu lugar, né? E eu estou falando isso não como uma crítica contra a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é bênção, foi a igreja que eu nasci, foi a igreja que eu conheci Jesus, foi a igreja que eu aprendi muitas coisas, mas tinha se encerrado um ciclo. Deus estava me enviando, eu ainda continuava na Assembleia de Deus, mas eu estava me enviando para a Assembleia de Deus de Vila Zelina, né? Deus estava me enviando para a Assembleia de Deus de Vila Zelina, ali com o pastor Paulo, estava também os pastores Nelson e Lúcia, né? E os outros pastores que estavam ali com a gente. E eu fui para lá, congreguei com eles 8 anos e foi muito bom. Deus acrescentou muito na minha vida, Deus me abençoou muito, mas o tanto de gente que se levantou para falar que eu estava no lugar errado e que as provações que eu estava passando era porque eu tinha desobedecido a Deus. Eu falei: que desobedecido a Deus que nada, querido. Eu me lembro que uma vez eu fui para uma reunião de oração. Eu sempre gostei de frequentar reuniões de orações domésticas, né, cultos domésticos. E aí eu fui para oração, né, num culto doméstico aí que eu tinha sido convidado. E estava tudo bem, a gente cantando, lendo a Bíblia, eu vi uma pregação boa. Irmãos, queridos, nessa reunião de oração levantou uma irmã e começou a profetizar. E aí começou a falar para mim: ai, assim diz o Senhor, que você vai voltar da onde você saiu, que não era para você ter saído de lá, lá é o seu lugar e tal, e falou línguas estranhas, e profetizou e tudo mais. E ali, por respeito à irmã, eu falei amém, queridos. Mas eu estava convicto no meu coração, irmãos. Deus tinha falado comigo de várias formas para eu estar em Vila Zelina. Deus falou comigo através de sonho, Deus falou comigo através de pessoas. Deus usou um pastor que nem me conhecia, dizendo assim: o seu tempo no seu ministério atual se encerrou. Deus está te enviando para outro lugar. E você acha que eu queria ir? Eu não queria ir.
Tava muito bom na Bleia, eu cantava, participava dos jovens. Meu pastor era o pastor Josué na época, um pastor abençoado mesmo, um pastor muito sábio. Eu amava o pastor Josué, né, e sua família, suas filhas, né? A gente era muito próximo, então eu não queria deixar jamais o pastoreio daquele pastor. Era um grande amigo, um grande pastor mesmo, um homem de muito respeito. Mas Deus estava rompendo, né? Deus estava fazendo um novo tratado, um novo destino. E aí aquela mulher se levantou, profetizou, e por respeito, irmãos, eu me calei, fiquei ali. Daqui a pouco uma outra profeta se levantou e começou lá tiriri, 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 e que Deus falou comigo a mesma coisa, e eu estava me acovardando, né, e tal, e começaram a falar e sapatear, e eu comecei a olhar aquilo e falei, meu Deus, começou a carnalidade no meio do povo de Deus. E tal, e aí a mulher encerrou, eu falei, amém, queridos, amém, aquilo foi me dando uma ira dentro de mim. Eu falei, amém, vamos continuar no Espírito, vamos continuar orando. Queridos, queridos, daqui a pouco levantou a terceira pessoa. Daqui a pouco se levantou um homem agora. O homem se levantava, ele pulava, ele batia a palma e dizia, é confirmação, Deus não te quer naquele lugar. E batia a palma e gritava e começava a falar em línguas. Querido, quando se levantou esse terceiro, eu levantei as minhas mãos e falei, pode parar. Para com essa presepada agora no nome de Jesus. Eu falei, pode parar. E aí eu disse para eles, vocês são profetas? E aí eles dizem, claro, nós somos profetas. Eu falei, eu também sou profeta. Então deixa eu dizer algo para vocês. Se Deus não falar comigo aqui, ó, neste ouvido e aqui neste coração, eu não me movo por profecia. Tá bom? Porque quando eu saí do Belém, quando eu saí lá do meu pastoreio abençoado, que era o pastoreio do pastor Josué, um grande pastor, era um homem de Deus. Quando eu saí daquele pastoreio, eu saí chorando, porque eu amava aquela igreja, amava os nossos pastores. Mas eu precisava obedecer ao Senhor. E eu obedeci, Deus falou comigo. Deus me deu sonho, Deus falou comigo em revelações, Deus me mostrou, então eu não tinha confusão. Então eu falei para ele, se Deus não falar comigo, não adianta a profeta se levantar, sapatear, falar linguagens que eu não vou me mover. Se Deus é Deus, ele vai falar direto comigo. E aí na hora eu falei, outra, quer saber? E encerra essa oração. Vamos tomar café que está todo mundo aqui na carne. E aí olharam para mim, né, não falaram mais nada e acabou. E eu obedeci apenas à voz de Deus. Então, tome cuidado. Deus está nos mostrando aqui no livro, no capítulo 13 de 2 Reis, que a gente precisa tomar cuidado com essas profetadas, irmãos. Precisamos tomar cuidado, um monte de profeta aí que não tem nada de Deus, profetizando pela carne, profetizando pela carne. E a gente é levado. Sabe, não, tenha discernimento. A Bíblia vai nos dizer, preste atenção, a Bíblia vai nos dizer, tá? A Bíblia vai nos dizer que o Espírito precisa testificar. O apóstolo Paulo vai dizer na carta, né, aos Coríntios, que o Espírito vai testificar. Sabe por quê? Porque o dom o dom de ministério é o mesmo Espírito. O dom de profecia, dom de revelação, o dom de falar em línguas, né? São o mesmo Espírito. E se é o mesmo Espírito, vai testificar. Tá? Vai testificar. E eu falei, não, aqui não testificou não. Pode parar com essa presepada no nome de Jesus. Né? E era exatamente o que o homem de Deus aqui em 1 Reis capítulo 3 deveria ter feito. Se Deus falou com ele que não era para comer na cidade, se Deus falou com ele que era para seguir caminho, que não era para parar, que não era para voltar pelo mesmo caminho, era para seguir um novo caminho, ele não deveria nem ter parado. A cilada que esse homem de Deus ele comete é que ele para no caminho. E quando ele para, ele se torna vítima
desse profeta velho. E aí, olha só, o profeta velho, e o texto vai dizer, né, que quando ele fala que o anjo do Senhor apareceu e deu a ele essa instrução de trazer o profeta, o homem de Deus, para a sua casa e dar de comer, o texto vai dizer, no entanto, estava mentindo. Escuta, queridos, o profeta não deveria, mas o profeta mente, tá bom? Não deveria, mas ele mente. E aqui a Bíblia não tira, escuta, a palavra de Deus não tira o mérito do profeta idoso, do profeta velho, dele ser um verdadeiro profeta. Ele era um profeta, só que ele mentiu. Ele mentiu. Olha a sequência do texto, versículo 19 do capítulo 13. Eles voltaram juntos e o homem de Deus comeu e bebeu na casa do profeta. Versículo 20. Então, enquanto estava sentado à mesa, veio uma ordem do Senhor ao profeta idoso. Agora, Deus usa o profeta idoso. Agora. E aí Deus fala. Ele falou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Assim diz o Senhor. Você desafiou a palavra do Senhor e desobedeceu a ordem do Senhor, seu Deus, que ele lhe deu. Voltou a este lugar e comeu e bebeu aonde ele lhe disse que não comesse nem bebesse. Por isso, seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Olha lá, irmãos. Olha que maldição. Tá vendo? O homem jovem foi dar ouvido ao profeta velho. Olha o que aconteceu. E agora, Deus usa o profeta velho dizendo, tá vendo? Você fez exatamente o que eu lhe ordenei a não fazer. Primeiro, qual que era a primeira ordenança? Não volte pelo mesmo caminho. Então, quando o profeta vai no caminho, senta na beira do caminho, o profeta idoso vai até ele e fala para ele, ó, vamos para minha casa, né, eu vou dar de comer e beber, porque o anjo do Senhor disse, ele volta pelo mesmo caminho, ele comete o erro, ele comete o primeiro erro, ele volta pelo mesmo caminho que tinha vindo e vai até a casa do profeta velho. E ele comete o segundo erro porque ele come e bebe naquela cidade. E ali Deus usa o profeta velho dizendo, olha só, você desafiou a palavra do Senhor e desobedeceu a ordem que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Então, queridos, o que eu quero enfatizar nesta manhã? Se Deus te deu uma ordem, acabou, tá dado. Você gostando ou não, se Deus falou com você, tá dado. O que você precisa esperar agora é o mesmo Deus que falou com você, o mesmo Deus que falou lá no seu íntimo que você deveria fazer, como deveria fazer. É o mesmo Deus que, se mudar, ele vai falar lá no seu, ele vai falar direto com você. Ele não vai usar ninguém para te confundir. Tá? Ele não vai usar ninguém. Esteja certo. E se ele usar alguém, o Espírito que está em você precisa testificar de fato que é Deus falando com você. Muitas das vezes, escute, muitas das vezes nós caímos em descrédito, nós caímos em pecado. Sabe por quê? Porque um profeta enganoso, um profeta manipulador, um profeta carnal, um profeta mentiroso, não vai falar coisas que nos confrontam, vão falar coisas que amassageiam o nosso ego, vai falar coisas que beneficiam a nossa vida. Poxa vida, viajar para um lugar distante, irmãos, não comer, nem beber e nem descansar é uma dureza, não é verdade? Então, quando o profeta velho chega e fala assim, nossa, um anjo me apareceu e disse, vá de encontro ao homem de Deus e traga ele para sua casa e dê de comer e de beber. Olha só que maravilha, né não? Deus está quebrando o meu jejum. Oh, meu Deus. Deus agora está me deixando comer. Não, irmãos. Né? Os profetas que trazem engano,
eles sempre vão falar coisas que massageiam o nosso ego, que faz a gente se sentir lá em cima. Eu sou top mesmo, eu sou homem de Deus mesmo, né? Ele vai massagear, Deus está dando, Deus está fazendo, Deus está... Não, irmãos. Se Deus lhe deu uma ordem, espera, tá? Espere, tome cuidado. Se Deus falou com você, tome cuidado. Ó, irmãos, eu acredito, a palavra de Deus diz, sabe, Novo Testamento, a palavra de Deus diz, ó, credes nos meus profetas e prosperareis. A palavra de Deus diz, é verdade. Só que Deus está falando dos verdadeiros profetas. E aqui eu quero repetir, na carta de Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que é necessário que testifique. Não é alimentar o meu ego. Escuta, esse testemunho que eu contei, quando eu saí lá da igreja do Ministério do Belém, Assembleia de Deus, foi o primeiro testemunho. Mas escute, depois que as coisas mudaram, eu cresci, me tornei pastor, né, caminhando ali durante muitos anos como pastor, e aí eu saí, né, orientado por Deus, eu saí da IBA, saí daquela igreja e obedeci ao Senhor. Deus mandava eu sair por nada, né? Deus falou comigo que o meu tempo na IBA tinha encerrado, usou muitas pessoas, e Deus me deu um texto. Deus me deu o texto de Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. E eu disse para Deus: Deus, eu não funciono assim. Tá? Eu não funciono como Abraão, ir para o relento, ir para debaixo do céu. Eu preciso de ter um lugar, né? Eu falei desse jeito para Deus, eu preciso de ter uma igreja. Então nos direciona. Qual igreja o Senhor quer que nós servimos, né? Se for para voltar para a Bleia, se for para ir para Deus de Amor, Adventista, Batista, não importa. Me dê um destino. Eu não quero ficar em casa ali só cultuando, né, lendo a palavra, né? Eu quero que o Senhor me dê um destino. E ali eu comecei a frequentar, escute, eu comecei a frequentar algumas igrejas, sabe? Comecei a frequentar igrejas muito boas, sabe? Com uma boa palavra, louvor poderoso, igrejas muito boas. Nada elimina, né, a autoridade da igreja como uma igreja verdadeira. Todas as igrejas que eu passei, igrejas de pastores amigos, né, igreja de discípulos. E aí calhou que eu fui para uma igreja, eu vou reservar, tá bom? Eu vou preservar aqui o nome dessa igreja por ética. Eu fui para uma igreja, eu gostei muito dessa igreja, mas não tinha o aval de Deus para ficar naquela igreja. Mas eu gostei muito da liturgia, eu gostei muito dos louvores, das pessoas também, muito agradável, muito receptiva. Eu tinha amigos também naquela igreja. E aí eu falei, Deus, eu vou ficar aqui até o Senhor nos orientar, né? Chamei o pastor dessa igreja e falei para ele, pastor, eu vou ficar aqui até segunda ordem, né? Mas não me apresenta, falei para ele, não me apresenta como membro, porque a qualquer momento eu posso ir embora. Eu estou orando ao Senhor e aguardando que Deus fale o que ele quer comigo, né? E aí, rapaz, esse pastor, queridos, esse pastor, como um profeta, ele era um profeta mesmo, ele virou para mim e falou assim: meu bispo, você vai ficar aqui conosco. Deus falou para mim que você vai ficar aqui. E começou a me oferecer mundos e fundos. Queridos, e aí automaticamente eu disse para ele, eu falei, meu pastor, me perdoe, mas se Deus falou com você, ele falou com a pessoa errada. Ele deveria falar comigo. Se ele mostrou para você que eu vou ficar, ele mostrou para a pessoa errada. Ele tem que falar comigo. Eu acredito nos profetas, né? Creio em profecia, acredito nos profetas, porém, em algumas circunstâncias, eu falo para Deus: fale comigo, senão eu não vou te obedecer. Se o Senhor usar profeta, eu não obedecerei. Fale comigo. Porque se eu sou profeta para o Senhor me usar para as pessoas, por que eu não sou profeta para receber a direção tua, né? E aí ele falou: não, mas você vai ficar, né? Eu falei: amém, mas enquanto Deus não falar, eu não bato o martelo. Acabou, irmãos.
que esse homem acabou apresentando a gente para a igreja dele, como pastores da igreja dele. E eu falei para ele, eu falei, não faça isso. Sabe, depois eu vou sair, vai ficar feio para você, vai ficar feio para mim. Falar assim, ele falou que ia ficar aí com poucos meses, vai embora. Então não faça isso, porque a qualquer momento Deus pode mudar. Queridos, queridos. Quando esse homem me apresentou, me apresentou na igreja dele, eu fui muito bem recebido, né? Não tem nada que possa, sabe, denegrir a igreja dele ou ele como pastor, nada mesmo. Fique em paz sobre isso, né? Mas quando ele me apresentou, eu fui para casa perturbadinho. Eu fui para casa perturbado, não tinha paz no meu coração. E quando eu entrei no carro, assim que a gente saiu do culto, que eu entrei no carro com a minha esposa, eu falei para minha esposa, eu falei, nós não vamos ficar aqui. Aí ela falou, mas por quê? Eu falei, porque Deus já tá me mostrando que a gente vai ter problema. Embora esse pastor seja um homem de Deus, nós vamos ter problema com ele. Porque ele não entendeu, ele não entendeu, né, os degraus, como as coisas funcionam. E um homem de Deus que age emocionalmente, age por impulso, ele vai ser lugar de contenda e confusão. Entendeu? Ele não soube esperar. Se Deus tinha um propósito, Deus acabou de eliminar. E aí, ok. Aí eu fui para Jaguariúna, tá aqui o nosso querido pastor Marquinhos, irmão Marquinhos aqui, está aqui, né? E eu fui lá para Jaguariúna participar ali da família viva ali com a Dei e o Elias, né? São dois pastores que eu considero muito. Para mim, tá bom? Eu tenho, tá? Eu tenho uma consideração muito grande pelo Elias e pela Dei. E para mim, a Dei é a minha intercessora. Eu falo para ela, eu falo, Dei, você é minha intercessora. Se tem uma mulher que eu acredito como uma mulher de Deus usada, uma profetisa, né, uma profetisa mesmo, essa profetisa é a Dei. A Dei tem um ministério profético muito profundo na vida dela. E eu tenho muita segurança. E em alguns momentos da minha vida, eu falei para Dei, Dei, ore por mim, e Deus vai falar com você a respeito da minha vida, e o que Deus falar pode me dizer. E quando Deus usou essa mulher, irmão, essa mulher foi certeira, ela foi na ferida mesmo, ela foi no ponto, porque a Dei é uma mulher de Deus, eu falo aqui sem demagogia, a Dei é uma mulher de Deus, a Dei é uma profetisa, é uma mulher que leva muito a sério as coisas de Deus, né? Eu me lembro que nesse mesmo período, a Dei e o Elias pegava e falava para mim, né? Falava, bispo, vem para cá. Vem morar aqui em Olambra, Jaguariúna, a gente tem um espaço aqui para você, você vai ser uma vez. Eu falei, Dei e Elias, eu não posso desobedecer a ordem de Deus, eu preciso esperar Deus. Se Deus mandar eu para ir, será um prazer estar com vocês, será um prazer, né, poder ser pastoreado por vocês e dividir, sabe, essa responsabilidade com vocês. Mas eu preciso esperar Deus responder, eu não posso atropelar a vontade de Deus, né? E a Dei foi uma das mulheres que Deus usou assim de uma forma sobrenatural, falou coisas que somente eu sabia, eu e Deus, eu não tinha falado para ninguém, tá? Então a gente tem, eu acredito, eu não estou falando aqui como um pastor que não acredita nos profetas, eu acredito, mas como eu disse, precisa testificar, tá? Quando Deus usou, irmãos, a Dei como uma profetisa para minha vida, eu não contei para a Dei nada. Eu não conversei com a Dei, eu só disse para a Dei, eu falei, Dei, ore ao Senhor e Deus vai te falar o que eu preciso. Ela até brincou, falou assim, mas é a respeito do que, Bi? Você quer que eu oro, né? Qual o intuito? Eu falei, se for para te falar, eu não vou pedir oração, eu te falo e você fique sabendo e eu não preciso de oração, não. Então, se eu estou pedindo para você orar, é porque eu quero que Deus te revele a decisão que eu preciso tomar, né? E ali Deus usou aquela mulher em secreto mesmo, ela não sabia de nada. E quando ela veio, que ela voltou para mim, ela voltou da oração depois de umas 12 horas, né, que a gente tinha conversado, ela voltou e ela disse, meu bispo, Deus falou sobre você, sobre isso e isso e isso. Eu falei, meu Deus, né, realmente é Deus na sua vida, e foi tremendo. Então eu acredito, escuta, eu como pastor, eu como profeta, eu acredito em outros profetas, mas a Bíblia vai dizer que a gente tem o dom chamado discernimento,
tá? Então, o que faltou para esse homem de Deus aqui, em 1 Reis 13, foi discernir se aquilo que o profeta velho estava falando era verdade ou não. Era mentira, irmãos. E por causa da mentira de um profeta, porque ele era olha, uma coisa que a gente não pode deixar aqui, tá? Ele era profeta. Tá? Isso mesmo, Marcos. Adeu, Elias são bênção mesmo, viu? Esse profeta velho, ele era profeta, mas ele mentiu, ele engana o homem de Deus. E o profeta pode fazer isso? Pode, irmão, porque ele é carnal. O profeta pode se emocionar, o profeta pode falar palavras dele, ele pode errar, é real, ele pode errar. Se ele não tiver em Deus, qualquer profeta pode errar. E aí eu e você precisamos discernir. Não é porque o profeta está dizendo coisas boas, não, olha, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer grande, Deus vai... Eu quero saber de coisas grandes, não, eu quero saber do que é verdade. Eu quero saber do que é verdade. Quando Deus usou a D para falar comigo, eu quero usar aqui esse exemplo, tá? Não era coisa boa não, irmãos. Não era coisa boa não. A D falou coisas que eu não queria ouvir. Deus usou ela falando coisas que eu não queria ouvir. Eu queria que Deus usasse a D falando outra coisa. Dizendo para mim, não, bispo, Deus mudou opinião, né? Isso que está no seu coração, você se equivocou, é coisa da sua alma, é almático, nada. Deus usou a D literalmente do que Deus havia falado comigo e eu não estava disposto a obedecer. Eu não queria obedecer ao Senhor. E aí eu queria um sinal, porque eu falei, não, isso aqui deve ser coisa... Quando eu ouvi a Deus, eu falei, não, isso aqui deve ser coisa da minha cabeça, sabe? Deus, acho que Deus não fala nisso, é coisa da minha cabeça, eu que estou criando coisa no meu coração, né? Tanto que eu não contei para minha família, eu não contei para minha esposa o que é que Deus tinha falado. Mas quando Deus usou a D, ela foi pontual. Ela falou, é verdade sim, Deus falou com você sobre isso e Deus vai fazer ponto final. Chorei muito, falei, meu Deus, mas por que eu não quero obedecer? Aí Deus falou para Deus, você precisa obedecer. Aleluia, você precisa. Então faltou aqui nesse texto, irmãos, do 1 Reis, capítulo 13, faltou esse homem de Deus, esse profeta jovem, discernir, sabe? Discernir a palavra de Deus e falar assim, não, rapaz, eu não vou com você, eu não vou votar, por mais que o anjo apareceu, porque Deus não mostrou o anjo para mim? Se Deus mandou um mensageiro, o mensageiro era para ter vindo falar comigo e não com você. Mas havia uma ordem de Deus. Deus falou, não volte pelo caminho e não coma nessa cidade. E ali Deus testa o coração desse profeta jovem. Ele desobedece e ele acaba morrendo. Então qual é a lição que Deus nos dá nesta manhã? Irmãos, não vai fazer porque isso é favorável a você. Na maioria das vezes nós pecamos, na maioria das vezes nós erramos, sabe por quê? Porque nós estamos olhando só aquilo que é bom para nós. Nós estamos buscando só aquilo que massageia o nosso ego, só aquilo que alimenta a nossa alma, só aquilo que traz sucesso e destaque, é só aquilo que fala de bênção e que prosperidade, é bênção. Não, cuidado com essas profecias que alimentam, né? Cuidado com essas palavras aí de profetas e pastores que são mais coaches do que tudo, que fica alimentando que você é a fraqueza de Deus, que você é a coisinha boa de Deus. Para, irmãos. Deus nos ama e ponto final, é verdade. Mas você acha que Deus ama mais nós do que a Jesus, que entregou a vida do seu próprio filho para morrer pela toda a humanidade? Será que Deus ama mais você do que os apóstolos que foram mártires no período do primeiro século com a igreja, não negando o nome de Deus, não negando o nome de Jesus e sendo mártires?
Será que Deus ama mais você e a mim do que a gente está vendo como está acontecendo na Nigéria, pastores e crentes sendo mortos por não negar o nome de Jesus? E aí a gente quer viver uma vida onde Deus só dá carro, só dá casa, só dá bênção. Onde é que está o confronto de Deus? Onde é que está a correção de Deus para nos fazer melhor? Onde é que está Deus nos forjando para chegar num plano excelente? Onde é que está o plano de Deus fazendo a gente fazer a vontade dele e não a nossa? Fazer a vontade dele e não a nossa. Então preste atenção, querido. Então dê ouvido à voz de Deus. Se Deus já falou para você algo, não vá por palavra profética. Deus falou com você, você orou ao Senhor e na sua oração Deus falou com você, obedeça. Doa a quem doer, doa em você, doa em pastores, doa em líderes, obedeça ao que Deus falou. E aí eu fui, deixa eu concluir o testemunho para eu terminar. Vou terminar agora que eu preciso sair. E aí eu fui para Jaguariúna, fiquei lá uma semana profética com a Dei Elias, e lá Deus usou 2 homens de Deus, e Deus falou comigo diretamente ao meu coração, dizendo, acabou, eu tenho um destino profético para você, e não é para você se aliançar a nenhuma outra igreja, porque eu tenho um povo, eu tenho uma nação, Deus falou desse jeito, eu tenho um povo para você. E eu falei, mas quem que é esse povo que eu não estou vendo? Ele falou, escreve. E ali eu escrevi nome de pessoas que estavam desigrejados, irmãos, que não estavam frequentando nenhuma igreja. E Deus me mandava ir atrás dessas pessoas. E hoje, né, estamos aí com 2 anos como igreja Rave, né, para a glória do nome de Jesus, com mais de 100 pessoas já para a glória do nome de Jesus. Então, você precisa ouvir o que Deus falar. Né? Essa igreja que eu fui, que o profeta, né, falou, rapaz, aquele pastor me ofereceu mundos e fundos, me ofereceu riqueza, me ofereceu status, me ofereceu fama, mas eu não estava atrás de riqueza, não estava atrás de status, não estava atrás de fama, irmãos, eu estava atrás de obedecer à vontade de Deus, né? Ainda que doesse em mim, ainda que fosse complicado em alguns momentos, é verdade, mas eu estava atrás de obedecer a Deus e ponto final. E claro, ali nós rompemos, né? E a amizade continuou, a igreja dele é uma bênção, aquele pastor é uma bênção, mas ele se equivocou. Bispo, mas ele falou que Deus falou, né? Ele não é um falso profeta. Não, irmãos, ele é um profeta que foi carnal. Ele é um homem de Deus que foi carnal, buscou o seu próprio interesse, né? Queria que de alguma forma eu somasse, verdadeiramente, se eu tivesse lá, eu iria somar com ele na igreja, sim, ele era um homem de Deus, a sua família é uma família abençoada, e sim, mas ele olhou o interesse dele, né? E que é um cuidado que eu tomo. Eu conheço muitos pastores que vão lá na nossa igreja, né, sentam lá, estão com a gente, mas eu nunca fico ali convidando, falando, porque se Deus enviar, ok, irmão, se Deus não enviar, amém. Né? Então a gente não pode ficar olhando para o nosso interesse, não, chegou essa pessoa aqui, não, eu preciso de uma pessoa dessa aqui, vai fortalecer. Não. Realmente, se Deus enviar, vai, mas se Deus não enviar, vai ser problema, irmãos. Se Deus não enviar uma pessoa, ela vai dar problema, tá? Então, ele se equivocou. Então, tome cuidado. A ressalva que eu faço nesta manhã é, se Deus falou com você, acabou. Fique com aquilo que Deus falou. Não saia buscando profecia, não saia aí todo preocupado, cheio de dúvida, confuso. Desculpa, você está confuso? Vai orar. E o mesmo Deus que falou com você, o mesmo Deus que já te direcionou, ele vai fortalecer a direção, porque foi isso que aconteceu. Deus já tinha falado comigo. E quando eu busquei outras pessoas para falar, Deus apenas confirmou que já tinha falado comigo. Deus não mudou, porque nele não há sombra de variação, irmãos. Por que Deus ia mudar um direcionamento? Deus só muda o direcionamento, sabe quando? Quando a gente desobedece. Quando a gente desobedece, está aqui, ó. Quando o profeta jovem desobedeceu a Deus, aí o direcionamento mudou. Aí o direcionamento mudou.
Deus falou, agora você vai morrer. Você não ia morrer. Agora você vai. E você não vai ser sepultado com seus descendentes. Esse jovem sai, esse profeta jovem sai. Lá na frente, um leão acaba matando ele. E ele fica. E o leão não o come, irmãos. Olha só. O leão não come. Aparece lá, o versículo 24 do capítulo 13. Aparece um leão e mata aquele homem. Só mata. Mas o leão não devora. Quando o profeta velho encontra com esse profeta jovem agora, ele está morto. E tá o leão, o profeta e o jumento. Por quê? Porque desobedeceu. Tá? Então aqui foi um teste de obediência, né? Respondendo a Liz aí, a Liz que fez essa pergunta, por que o profeta enganou? Era um teste de obediência ao profeta jovem. E esse profeta não passa pelo teste. Ele acaba pecando e desobedecendo a Deus. Por causa do quê? Por causa dos seus interesses. Comer, encher o bucho. Opa, agora fazer a viagem com o bucho cheio é mais fácil, né? Mas Deus tinha dito para não comer. Deus tinha dito para não voltar. Então não desobedeça. Não desobedeça a Deus. Obedeça ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Amém? Acima de tudo. Depois você lê, não vai dar para a gente ler. Hoje a nossa leitura é do capítulo 13 ao capítulo 17. Tá bom? Depois você lê. Nós vamos ver aí uma profecia contra Jeroboão, né? Vamos ver depois o reinado de Roboão aí, o término dele. Nós vamos ver também no capítulo 5, né? Abias reina Judá. Nós vamos ver até chegar o 17. E aí no 17 nós começamos a ouvir falar do nosso querido amigo profeta Elias, tá bom? Vamos ouvir no capítulo 17 sobre o profeta Elias. Acabe na descendência de Davi, né? Acabe assume o reinado e é terrível o rei Acabe, viu, irmãos? Mas nós vamos deixar para a leitura de amanhã, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor, no nome de Jesus, que Deus te abençoe. Obrigado pela companhia. Amanhã, 8 horas da manhã, nós estaremos aqui novamente com mais uma live de leitura diária da palavra de Deus. Amém? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por esta palavra. A gente sempre sabe que não dá, Senhor, para ler todos os capítulos, o horário passa para ler e comentar, mas nós lemos hoje o capítulo 13 do livro de segundo Reis, ou melhor dizendo, 1 Reis, capítulo 13, que vai falar sobre o profeta jovem e o profeta velho, e que o Senhor possa nos deixar neste lugar, que o Senhor não volta atrás. O Senhor liberou uma palavra, é aquela, e se o Senhor mudar, o Senhor precisa falar diretamente conosco, não duvidando dos profetas, não desacreditando dos profetas, porque nós acreditamos, mas quantas vezes nós somos confundidos por profecias que alimentam a nossa alma, alimentam o nosso ego, alimentam quem nós somos, e nós somos levados por essa sombra de variações. Mas que o Senhor abençoe a nossa vida e nos faça permanecer neste lugar de bênção, neste lugar de favor, e que quando recebemos a Tua palavra, nós precisamos ser fiéis a elas, permanecer nelas na autoridade do nome de Jesus. Então eu peço que na autoridade do Teu santo nome, Senhor, que o Teu filho e a Tua filha permaneça na Tua palavra. Se ele recebeu um direcionamento bíblico, que ele permaneça com esse direcionamento bíblico. Se ele recebeu um direcionamento no intrínseco, na alma dele, no espírito dele, ou foi um direcionamento através de sonho, que ele permaneça neste lugar, na autoridade do nome de Jesus, e não se confunda por profetas mentirosos e que querem manipular e satisfazer apenas as suas carnalidades, Senhor. Na autoridade do seu nome, assim eu te agradeço em nome de Jesus. Beijo no seu coração, tenha uma excelente segunda-feira no nome de Jesus. Tchau, tchau, Deus abençoe.